Olá, galera! Que felicidade estar aqui de volta. É um prazer imenso nesse podcast cheio de alegria e com uma pessoa assim que é muito, mas muito especial. Você sabe quem está aqui comigo? É uma pessoa muito especial mesmo. A minha amiga Aline. Me fale quem é a Aline. Vamos lá. Eu sou a Aline Niemeyer, eu sou psicóloga, né? Eu atendo crianças, adolescentes, atendo também adultos, gosto muito do que eu faço, de estar lá no consultório atendendo. Eu também sou escritora de livros de psicoeducação, também escritora de livros da Conscienciologia, né? Gosto muito de escrever e vamos aqui trocar ideia, né? Ela fala pouco, mas ela sabe, ela é parente do Niemeyer, cara. Que tá aqui o nosso projeto do Mega Centro, né? Que não dá para ver, né? Mas, Aline, e aí, tá com você é sempre um prazer. Obrigada. Né? Um prazer assim, muito especial. Eu que agradeço aqui, tá? Especial mesmo, Participando porque aqui. Eu sei o teu nível de conhecimento e a relevância desse papo aqui para as pessoas, para os pais, para os professores e para toda a sociedade. Então, quais são os desafios enfrentados pelos professores ao lidar com alunos que apresentam dificuldade de aprendizado não diagnosticado? É um grande desafio, né? Primeira coisa que antes do diagnóstico, Júlio, existe uma coisa que são os sinais, né? Quais os sinais que a criança vem dando? Porque é muito fácil entre aspas, né? Tá na moda muito aquela coisa assim também do diagnóstico. Meu filho é agitado porque tem TDAH. Meu filho, né, tá com raiva, tem TOD. Transtorno positivo, né, desafiador. Por exemplo, né? Meu aluno tem dificuldade em matemática, tem descalculia. Tem descalculia, dislexia. Sim. Pode até ter, mas é algo que, primeira coisa, é preciso avaliar como é que está a realidade da criança, quais são as necessidades físicas, psicológicas que ela está no momento. Né? Porque, às vezes, assim, como eu falei do TOD, né? Uma criança pode ter acesso de raiva e não ser TOD. Ela está com algum problema na família, né? Ela está querendo reivindicar alguma coisa e que não é propriamente o transtorno. Então, os sinais, atenção aos sinais, os professores têm que ter. Trabalhar com multidisciplinaridade. Eles não podem estar sozinhos, porque é muita pressão, é muita coisa. Ter também, né? Isso daí a gente precisa de políticas públicas, a participação de diversos profissionais, não só psicólogos, assistente social, né? Porque quando se vai falar de criança, a gente sabe, envolve a família também, senão a gente vai fazer um trabalho de enxugar gelo. Ajuda um pouco você acolher a criança, perceber a necessidade dela. Como eu te falei, o primeiro passo, prestar atenção aos sinais. Porque o diagnóstico vem até mais à frente, porque a gente vai precisar entender a realidade social daquela criança, o ambiente familiar, como é que está o ambiente escolar, a realidade dos professores também. Então, são diversos desafios conjuntamente. Não é uma coisa simples, né? E que engloba diversas áreas profissionais. A minha é uma parte aí, psicológica, né? Tem o assistente social, tem casos que vai necessitar de psiquiatria, tem o educador, tem a família, tem o político, as políticas públicas. O assistente social, né? Com certeza, também. Como eu falei que você ia fazer uma entrevista aqui no nosso podcast, você é uma pessoa muito querida, as pessoas gostam muito de você. Então, as pessoas mandaram algumas perguntas. Então, é uma pergunta de uma internauta. Prezado professor Júlio, gostaria de parabenizar pelas entrevistas e por abordagem de temas tão relevantes para a nossa sociedade. Sou diretora de uma escola em Foz do Iguaçu e acompanho todas as suas entrevistas. Atualmente, estou muito preocupada com o aumento da evasão escolar em nossa instituição. Isso é uma diretora do Foz do Iguaçu. Parabéns por ser diretora de escola, né? Uma função que não é fácil, é desafiadora. Bom, não sei o nome dela, né? E a pergunta dela
de que forma a falta de diagnóstico pode levar à evasão escolar, o aumento do índice de repetência. Ô, professora, muito obrigado. Um diagnóstico, né, que se a gente pode falar que é um sinal da realidade da geração, né, que geração, as crianças, geração Z, né, está passando, é o excesso de telas, né? Então, a lei de proibir celular já ajuda um pouco, um bocado, né? Foi um grande avanço. E isso tem impacto na evasão escolar? Porque tem impacto, porque a criança hoje, a escola, ela precisa entender, tem vários fatores, né? Entender, por exemplo, que ela está cuidando de uma nova geração. Uma geração que requer que a escola seja mais criativa, traga coisas, metodologias diferentes, para que atraia a criança. A criança já não é a mesma que de antes, né? Outra coisa também, que é essa coisa do excesso de telas, a criança, hoje em dia, ela não tem tanta facilidade para gostar de ler, leitura. Ela já não tem tanta facilidade de ficar na natureza, conviver. Ela, às vezes, vai ficar isolada, né? Infelizmente, às vezes já recebe um celular numa idade inapropriada, às vezes na primeira infância, com 4, 5 anos, que não deveria. Um celular você deve dar para com 14, 15 anos, e olhe lá, no ensino médio. Né? Por quê? Não estou querendo aqui falar mal da tecnologia, que tem, claro que tem coisas boas da tecnologia, tem seus benefícios, mas a tecnologia, esse excesso, né? E quando a criança está em formação, principalmente na primeira infância, até os 6 anos, vai prejudicando a aprendizagem, vai prejudicando ela ter uma forma de querer brincar mais livremente, se conectar com a natureza. Isso tudo vai perdendo, ela vai perdendo o entusiasmo dessas coisas. Fora que ela perde a conexão com o pai e com a mãe, né? Porque ela fica totalmente distante. Né? Até isso daí não é um problema só da criança, né, Júlio? É um problema dos pais também, da parentalidade. Por quê? Porque às vezes o pai está brincando com a criança, já vi isso, empurrando no balanço e com o celular. Ele está ali empurrando a criança no balanço, mas não está interagindo de verdade. Ele está com o celular ali. Ele não está participativo. Não está participativo. Então, está terceirizando a educação para celular, para tecnologia. E aí a criança também vai se isolando, vai perdendo a capacidade de empatia, de desenvolvimento, de várias outras coisas. Então, por isso que realmente é muito preocupante, porque ela já não vai gostar tanto de ler, a brincadeira já não vai, né, atrair tanto, mas ao mesmo tempo tem sim que ser estimulada, né? Brincar, se sujar, cair. Isso sabe? Que você está falando, eu estava num avião, num voo, e de repente tinha uma criança, acho que ela devia ter uns 3 anos, pelo menos. A mãe deu um tablet e com aquela galinha pintadinha, sabe? E a criança ficava com aquilo. Isso a gente vê demais. Ao invés da mãe pegar a criança, olha a janela, abrir a janela, olha lá, tá vendo? Você consegue ver a nuvem? Vê lá, o que você vê na nuvem? Quer dizer, ela, ao invés de estimular a criança, de estar convivendo com ela para acalmar a criança, porque na realidade ela estava afim dela ficar com o celular dela. Então ela fez isso, ela deu galinha pintadinha, não sabe, e ela ficou no celular dela. Então, as pessoas, acho que... Você falou uma palavra aí, você falou um verbo, né? Que eu vou expressar em palavra, que falta: convivência. Convivência familiar, sabe? Está faltando essa convivência. Assim como você já viu criança, já vi também várias, né? Em aeroporto, dentro do avião mesmo, com tablet na mão, com celular ali, sem os pais ou familiares que estejam, né, interagindo. Eu já vi até criança pegar revista de avião e passar assim o dedinho como se fosse touch. Eu falei assim, gente, ela está perdendo a noção de virar página de livro. Caramba, que loucura isso, hein? E aquilo me impressionou, sabe? Foi só uma vez. Você está falando, eu fiquei mais impressionado ainda. Então, assim, realmente é uma loucura, a gente precisa, ao mesmo tempo que se atualizar o educador, né, com essa nova geração, com a tecnologia, mas também saber não ser permissivo, nem os pais, nem os educadores, é isso. Então, manter brincadeira, sim, para sujar, vamos brincar, isso desde cedo. E aí a criança vai para a escola, o pai e a mãe quer transferir a responsabilidade da educação para os professores. Para os professores. E às vezes, é o que eu te falei no início, aqui falei, né, a coisa complexa do diagnóstico, porque às vezes vira modismo também.
Não, é porque ele tem TDAH, é assim mesmo, é porque ele tem, sabe? Vira uma justificativa. Nada contra, claro, o diagnóstico precoce é super importante e essencial, então tudo isso convive junto. É essa grande complexidade, né? Você ver os sinais da criança desde cedo, o educador. Sim, tem um diagnóstico precoce, mas ao mesmo tempo, qual a realidade daquela criança, a necessidade dela? Em que família ela está inserida? Né? Muitas famílias, diga-se de passagem, né? Infelizmente, não são funcionais, são famílias disfuncionais, tóxicas. Né? A gente ainda tem famílias que às vezes falam assim, não, mas não bate mais, não tem aquela educação severa, mas que tem um problema diferente hoje em dia, permissividade exagerada. É outro problema que os educadores têm, essa permissividade, e às vezes o educador acaba fazendo isso também, porque ele não aguenta, é muita pressão. E cada criança ali numa turma, conversar com singular. Conversar com você é maravilhoso, porque eu sou apaixonado por educação, né? Então, é muita informação e aí tem algumas perguntas do internauta que estão me cobrando que eu vou fazer. Prezado professor Júlio, sou o Rafael. Escrevo em nome da minha esposa, Rosália, e de mim. Estamos muito preocupados com nossos 3 filhos. Gabriel, de 5 anos, Daniel, de 7 anos e Mônica, de 6 anos. Obrigado, Rafael. E obrigado você, Rosália, por assistir os nossos vídeos, viu? Fico muito agradecido mesmo. Daniel tem apresentado grande dificuldade em matemática, com notas consideravelmente baixas. Gabriel demonstra muita ansiedade e não consegue concluir as tarefas escolares. A Mônica, por sua vez, é uma menina aplicada, mas fala pouco e tem chegado triste em nossa casa ultimamente. Qual o profissional adequado para fazer uma boa avaliação completa e precisa de cada um deles? Pergunta muito relevante. Muito. Primeira coisa também, né? Qual escola que eles estudam, também trocar ideia com os professores, como é que tá, né? Psicologicamente, se eles estão tristes assim na escola também, ou quando voltam para casa. Como é que tá também o relacionamento dos pais? Tá tranquilo? Eles estão conseguindo ter tempo, presença ou não? A vida está muito agitada, que a gente sabe. Parece que sim. Parece né? que sim, porque ele escreve a carta em nome da esposa, que existe uma interação. Existe uma interação. Os dois estão preocupados com as crianças. Né? Isso, a mãe também. Né? Então, assim, essa coisa da interação e também assim da interação social é outra coisa. Como é que as crianças estão convivendo com outras crianças? Estão saindo, estão se divertindo, estão confinadas que essa Mas geração... qual terapeuta que ele devia procurar pela primeira vez? Olha, eu acho que um psicólogo. Assim, um psicólogo pode ser procurado, sim. Acho que ele é importante para conversar, porque já que está vendo ansiedade. Que aí o psicólogo ia ver cada um e de acordo com a dificuldade, ela ia orientar um profissional adequado para aquela criança. Às vezes é só psicológico mesmo, às vezes é um problema, às vezes pode ser que tenha, né? Aí a gente tem que ver detalhes, assim, isso que eu falei, como é que está indo na escola, né? Pelo que eu entendi, não está indo bem, um deles, Um deles tem dificuldade em matemática. De matemática. Tem notas horríveis em matemática. O outro não consegue terminar as tarefas. Começa e para, começa e para. Não dá às vezes um outro modo, né? Porque também isso é muito difícil na escola, adaptar as metodologias, né? Eu tenho um caso de uma criança que ela foi alfabetizada, foi diagnosticada com TDAH, e ela foi alfabetizada na piscina. Né? Você fala, como assim na piscina? Porque ele era muito agitado e gostava de nadar. Então, a mãe tinha condições, né, em casa com piscina, contratou um professor particular que nadava com ele, jogava as letras, né, embaixo da piscina, ele pegava e foi sendo alfabetizado assim. Que legal, que loucura, né? Que você vê como é que você... como é que cada criança é uma criança. Então, assim, o exercício da criatividade, entender, como você falou, cada criança, né? Então, o que está com dificuldade em matemática, será que a metodologia precisa, não? Será que um professor particular ajudaria? Ou não, então vai tentando, né? O psicológico é importante ver como é que está. Se ele for de uma escola pública,
Aí o negócio fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Mais difícil. Que aí vem a questão, né, de financeira, de recursos, né? E fora que também, por isso que aí eu falei das políticas públicas. Existe uma fila imensa no de SUS, crianças para ser diagnosticada, aí na escola, uma professora toma conta de uma sala com 40, às vezes 20 alunos, como é que ela vai tomar conta de uma criança autista? É verdade. Quer dizer, fora isso fora que eu da comentei, realidade, uma pressão, né? Eu acho que os nossos governantes já tinham que estar começando a pensar uma outra forma, outras metodologias da gente fazer com que o futuro do nosso país, né? Depende disso. Com certeza. A educação ela é muito importante. E você vê que são os piores salários que nós temos são dos professores. Quer dizer, então fica difícil, né? O governo agora parece que está dando uma bolsa agora, mas não adianta dar bolsa, tem que dar salário, né? Tinha que mudar isso e a criança também, aí no caso, né, eu questiono assim para esses pais, assim, brincadeiras, será que eles estão entendendo cada realidade do filho, de cada filho? Porque cada filho é diferente também de um, né? Então, assim, um gosta mais do que, o que o outro, qual a necessidade deles? Aí, às vezes não, é muito comum, né? Que, por exemplo, quando vai criança lá no meu consultório, que eu atendo a criança, mas depois eu vou ter que atender os pais, né? Porque tem coisas que você vai regularizar com os pais, dar uma mexida. Eu tive uma infância minha infância foi maravilhosa, porque eu brincava de carniça, eu brincava de pique-esconde, eu brincava de amarelinha, eu brincava de casinha com a minha irmã, entendeu? Eu era o médico, às vezes eu era o pai. É esse exercício da imaginação, da criatividade que está faltando também. Eu soltava pipa, minha irmã soltava pipa comigo. A criança fazia pipa, né? Então ela construía, quer dizer, o próprio brinquedo, né? Você falou tudo, né? Então a gente tinha toda uma participação. Na época da Páscoa, agora que nós estamos na Páscoa, meu pai, ele pegava ovo de galinha, porque a gente era uma família grande, de 13 filhos, né? E aí, o que acontece? Ele botava o ovo, cozinhava o ovo, pintava e escondia o ovo e a gente tinha que caçar os ovos. Esconde. Né? Quente e frio, né? Quente e frio. Meu pai, na época do 1º de abril, meu pai, ele fazia isso com os vizinhos. Ele fazia um pastel e enchia de algodão e oferecia, ô vizinho, vim trazer um pastel para você. Aí, quando o vizinho ia comer o pastel estava cheio de algodão. Ele, 1º de abril. É isso aí. Então, tinha toda aquela brincadeira, aquela coisa lúdica, né? E que hoje praticamente se perdeu. Né? Assim, eu diria que a gente precisa recuperar a infância. Não se perdeu, né? Mas recuperar. Recuperar. É aquilo que você falou, quando afastou o celular, era a época da agora a gente começar a introduzir as brincadeiras nas escolas. Nas escolas. Né? Quer ver uma coisa que provoca ansiedade na criança? Você falou de afastar o celular? Às vezes muitas crianças estão correndo isso. Levam o celular para a cama. Ficam, aí vão dormir com o celular, acordam cansadas, começam a ter problemas de vista que não tinham com a idade, estão aumentando. Se lembra do pular corda? Era gostoso. Era gostoso. Eu tive uma infância maravilhosa. Sim, de brincar, de se ralar, né? De subir em árvore, Eu chegava da escola, a minha mãe falava assim, você não tem jeito, porque eu chegava a roupa toda suja. Porque eu subia no pé de manga, eu subia no pé de coquinho para pegar coquinho, aquele coquinho catarro, né? Então era uma infância assim, muito divertida. Isso de recuperar a infância, tá falando uma coisa, não só de brincadeira, você me fez lembrar também, até o meu pai me ajudava nisso muito, e minhas irmãs, de aprender a contemplar a natureza, observar. A criança precisa também aprender a observar, né? E ela está perdendo isso. Até ela está perdendo a capacidade de olho no olho. E o adulto também está se afastando da criança. Ele também tem, entre aspas, né, foi a culpa, mas é responsabilidade nisso, melhor palavra, né? Porque ele, com essa vida agitada e tal, e a criança precisa desse contato olho no olho, presencial. Né? E a questão da pandemia também mexeu com muitas crianças, né? Porque além do estresse, o estresse da doença, né? Do que foi, né? O estresse de mortes, tudo isso, as notícias, a educação, né? Eles não vi uma criança que eu atendi, um jovem, gente, que eu tenho atendido no consultório,
sempre curiosa, pergunto, né, para saber até, que tenham gostado da educação online durante a pandemia. Não, eu gostei, me adaptei bem. Nenhum. Todos foram uma droga, não gostei. Claro, eu não estou querendo falar aqui mal das escolas, foi tudo muito rápido, tudo não foi preparado. A mudança foi drástica. Mas principalmente também porque eles começaram a sentir falta, pode ter certeza, da interação social do presencial. É porque o online traz esses problemas. Traz esses problemas. E é interessante o que você está falando, porque eu me lembro da minha infância, eu fazia instrumento musical. Olha só. Então eu fazia tambor, eu fazia tarol, sabe com quê? Com lata. Eu abria a lata, tanto a tampa como o fundo, pegava aquele saco de cimento, né, que é um papel duro, e forrava ela, passava sabão e deixava secar, e aquilo virava um tambor. Você deve ter tido carrinho de rolimã, essas coisas. Tudo. Então, quer dizer, e eu usava meus irmãos, como eu tinha muitos irmãos, então meus irmãos iam tocar minha banda, eu era o regente lá dos meus irmãos. Era uma coisa muito bacana mesmo. Mas vamos lá. Mas então, assim, só mais um dado aí para essa família que perguntou. Vê se as crianças não estão levando o celular para a cama, estão tendo. Como é que está o sono delas? Estão tendo privação de sono. Sono, a higiene do sono é importantíssima, né? Avaliar. Já começando aí. Né? Com a falta de diagnóstico, pode impactar o futuro profissional das crianças, limitando suas oportunidades de emprego e desenvolvimento de carreira. Depende de cada caso, né? Porque realmente o diagnóstico precoce, dependendo assim, se vamos citar o exemplo, um transtorno do espectro autista desde cedo, é a melhor coisa, né? Mas pode ser que às vezes assim, não seja nem caso de ter um diagnóstico de um transtorno, né? Como eu estava falando, o sinal possa até parecer um diagnóstico, mas seja mais a questão, está faltando acolhimento, presença, ou tem algum problema na escola, sofreu bullying, e está com aquilo, sabe? Então, realmente é um levantamento geral que é preciso ser feito. Agora, quanto mais cedo é melhor o diagnóstico precoce, né? Para não gerar problemas futuros, o jovem não ter, né? O adulto, problemas maiores, dependendo do transtorno, mas também entender que a geração está muito ansiosa e está muito estressada, né? Então, o transtorno em si, o diagnóstico, é a ponta do iceberg só. Você sabe, Aline, eu vou dar o meu testemunho. Eu tenho dislexia. É uma dislexia, assim, muito severa. Depois de grande, eu fui procurar um terapeuta, ele falou, no teu caso já não tem mais jeito. Para mim sinalizar que é direito, eu sou obrigado a fazer assim com a mão. Foi essa a sua estratégia. Eu troco V com B. Vassoura e vassoura, para mim, na minha sonoridade, não tem diferença nenhuma. Então, eu tive muito impacto, né? Tanto é que quando eu passei num concurso, fui trabalhar na Telerge, em telecomunicações, e quando eu tinha que entregar o relatório para o chefe, eu passava o relatório para a doutora para ela poder corrigir. Porque hoje tem um corretor ortográfico, hoje já tem a inteligência artificial que até corrige para você. Isso tem me ajudado muito. Mas eu sofri muito, então a Regina ela me ajudava a corrigir para eu poder entregar o relatório. Então, você imagina uma dislexia, o que desde causa. cedo. E a professora, ela foi rude comigo quando eu fui criança, porque ela me denegriu na frente de todos os alunos, porque eu escrevia a abóbora, eu botei com V. Então, foi uma coisa assim, sabe? Eu sofri muito. Então, você imagine só o impacto que isso. Então, essa pergunta, ela tem um impacto. Isso é uma violência, né? Hoje em dia diminuiu. Esses casos de professor, né? Diminuiu bastante, porque os professores antigamente eram violentos, né? Agressividade verbal, né? Mas você vê que, por exemplo, um adulto que não é diagnosticado corretamente, ele lá na frente ele vai sofrer as consequências. Vai, com certeza. Aí depende mais do processo, da evolução dele, da forma como ele consegue sobreviver daquilo. E eu sei que
passei um perrengue muito. Né? A terapia desde cedo, agora eu vou falar, né? Parece até que eu vou vender não, aqui meu jabá, né? Que eu sou psicóloga. Mas, assim, independente de, eu acho que meu filho tem dislexia ou não, leva para um psicólogo, para um psicopedagogo, que você, pelo menos, vai ter ali uma avaliação a mais para saber, né? Se não tem, ok. Se é problema, né, psicológico, é bullying e deu problema, porque pode ser, é baixa autoestima e deu problema de aprendizagem, ou não, né? Ou é um problema de vista. Já tem de criança que estava com problema de dificuldade de aprendizagem, porque tudo, né, eu vou perguntando na anamnese. E, Aline, tem também um estigma muito grande na sociedade. Levar meu filho para psicólogo, meu filho não está maluco. Meu filho não tem nada a ver. Melhorou, mas ainda tem uma resistência muito grande. Ainda tem. E, às vezes, até o professor hoje é proibido de fazer alguma abordagem. Às vezes, o professor vai fazer uma abordagem com a mãe para orientar, olha, você devia levar teu filho para conversar com uma psicóloga para poder... É um transtorno muito grande, tem uma resistência muito grande. Tem mãe que tem resistência de, às vezes, receber algum diagnóstico, né? Então, não, ela é resistente, não é mesmo. Não, né? E a maior resistência não é nem da mãe, é do pai. Pode ser, tem casos também. Eu vejo que a maior resistência é o homem. A mãe, ela tem uma aceitação melhor com o filho, né? Ela quer ver o melhor para o filho. O pai, não, meu filho é homem, meu filho é terrível. Não tem toda essa questão. É porque, assim, está melhorando, como você falou, ainda tem muito tabu, né? A gente vai a um médico, naturalmente, todos nós vamos a médico, né? Vai a dentista, vai ver o dente quando está, né? Com problemas. A mente também da gente precisa também, às vezes, tem problemas, todos nós. Né? Então, por que não é psicólogo? Às vezes, quando é necessário, psiquiatra, se for, né, caso de uma medicação. Mas, assim, é necessário tirar essa coisa, a saúde mental, é saúde importante do nosso cérebro. E na rede pública, falta muitos psicólogos. Com certeza, é um dos problemas. Eu acho que a escola, ela teria que ter, se uma escola tem 300 alunos na parte da manhã, ela teria que ter pelo menos 2 psicólogos. Porque ela não, e aí, olha que pelo menos, entendeu? no mínimo. E às vezes não tem nenhum. É verdade. A rede tem poucos psicólogos, tem poucos assistentes sociais. Concordo. Então, quer dizer, o investimento ainda do poder público nessa área educacional, ela está muito... A saúde mental ainda não é vista como uma prioridade. Né? Não é vista. Não é vista como prioridade. De que maneira a falta de diagnóstico afeta a relação entre pais, professores e alunos? E como isso pode influenciar no ambiente escolar? Isso influencia negativamente, né? Porque se está ocorrendo algum problema, né, é importante saber o diagnóstico daquilo, seja um transtorno ou não, né, os sinais, quando está falando que está apresentando, as consequências, as causas desses sinais, e mais fundo, né? E aí fica uma coisa confusa, né? Às vezes até ocorre, já aconteceu, por exemplo, de me procurarem na escola, estavam falando que, meu filho, na escola já deram esse diagnóstico, está com tal transtorno. Isso é mais comum, né? E aí, ok, vamos avaliar então. Né? Aí eu falo, eu não quero avaliar numa sessão. Eu gosto de avaliar, ter um tempo, construir um vínculo com a criança, com a família, né? E às vezes você tem que entrevistar o pai, né? Tem, e a mãe, com certeza, sempre. Para poder você fazer um diagnóstico para fazer um diagnóstico mais completo. E aí, às vezes, você vai ver que não é bem aquilo. Mas para o professor, ele quer resolver a situação rápido, porque não é fácil, né? Também, nessa situação, estou falando desse contexto, né? E aí ele faz um recorte daquela situação. É aquele recorte da sala de aula. Só que a manifestação da criança é muito mais ampla do que a sala de aula. Então, às vezes, por exemplo, a maioria das crianças que são agressoras, que fazem bullying, elas estão, a maioria, não pode dizer todas, né? Tem uma parte que não, estão sofrendo algum problema em casa, na família. Ou de violência. Às vezes, não, mas não bate, às vezes grita, ou de maus tratos, ou de negligência, de falta de atenção. Falta de atenção. Às vezes, não, ninguém maltrata, mas está negligenciando.
a criança está lá, não tem atenção, ou o pai também realmente trabalha muito, a mãe também. Não é fácil ter filho. Ser pai não é uma tarefa, e ser mãe é uma tarefa fácil. Né? Então, é preciso, até brinco quando eu atendo os pais, falo assim, olha, escolher ser pai e ser mãe, uma coisa, uma qualidade vocês têm que ter, senão vão ter que desenvolver. Paciência. Né? Então, assim, e o amor ajuda, né? A compreensão, saber dialogar, saber que a criança vai fazer birra. Mas aí, qual a dimensão da birra? Aí é que vem. É uma birra normal de criança ou é uma birra que já não tem fim, parece que não tem fim, que é um TOD, né? Que é um transtorno positivo desafiador. E às vezes muitas birras é causada pelos próprios pais, né? Que também mimou demais. Ou mimam demais, né? Ou a criança fica agressiva porque recebe agressividade em casa. Ou a ausência, né, dos pais. Ou essa permissividade, que é um problema sério na geração Z, exagerada, né? Que realmente, às vezes, o que acontece? Os pais... É uma situação difícil, não estou aqui querendo vão aproveitar. Culpar ninguém. Os pais trabalham muito, aí acabam o quê? Sentem-se mal e acabam permitindo tudo que a criança quer fazer. A criança não sabe, tem intolerância à frustração. Fora que a escola, às vezes, não dá, não tem estrutura suficiente para atender. Eu vou pedir, viu, Joana? Coloca o vídeo de uma professora agredindo um aluno em sala de aula. Você vai ver agora uma história revoltante. Um menino autista de apenas 7 anos que foi agredido por uma professora dentro da sala de aula. Aconteceu aqui em São Paulo. As imagens mostram o momento em que a mulher segura com força o garoto, o empurra e até o encurrala no canto da sala. De acordo com a mãe do aluno, o filho não queria fazer uma prova e isso desencadeou uma crise na criança. A professora, então, teve um comportamento agressivo. A mãe está indignada, como todos nós. E ela está cobrando explicações da escola. Por que a professora teve essa atitude? Uma reportagem especial para entender como tudo aconteceu. A câmera mostra um aluno caminhando na sala e segurando uma blusa. A professora o aborda. Ele responde atingindo a mulher com a peça de roupa. Ela segura o menino pelos braços, começa a brigar e aponta o dedo na cara dele. O estudante tenta se soltar. A professora o segura pelos punhos com força. O menino se solta e, mais uma vez, a atinge com a blusa. Ela perde a paciência, pressiona o aluno contra a lousa. Ele tenta de toda maneira se soltar. Quando parece que vai conseguir, a professora o agarra por trás e segura os braços dele. Ela caminha e o empurra pelo corredor de carteiras. O garoto fica no fundo da sala até que decide pegar uma cadeira e avança contra a professora. A mulher toma o móvel e agora é ela quem empurra o menino. Todos na classe assistem a cena assustados. A mulher encurrala a criança no canto da sala enquanto fala com ela. Em outro momento, a professora aparece sentada ao lado do aluno. Ela tenta ver o machucado na boca dele, mas ele a rejeita. O menino tenta se desvencilhar e agredi-la, mas a mulher continua segurando o braço dele. O estudante que aparece nas imagens tem 7 anos. É autista e sofre com um transtorno desafiador opositor, que o faz ter um comportamento agressivo. Essas fotos mostram como ele ficou depois das agressões. Ele teve arranhões aqui no braço, esfoliação pelo braço, né? Tava tudo machucado o braço dele, arranhado, com marcas de sangue. Tava roxo aqui no pulso dele, conforme colocou para trás o pulso dele, apertou, aí tava todo roxo e a boca dele toda com sangue cortada. O caso aconteceu nesta escola municipal da Zona Leste de São Paulo em agosto. Mas só agora a mãe conseguiu as imagens da agressão. Na época, ao questionar a direção da escola sobre os machucados do filho, a mãe foi informada que nada tinha acontecido.
Foi então que ela pediu para ver as imagens da câmera de segurança da sala. O acesso ao vídeo foi negado. Beatriz não desistiu. Procurou a Diretoria Regional de Ensino e fez uma denúncia. Foi só a partir da apuração do caso pela Secretaria. Mas você vê que as pessoas culpam a professora. Sem dúvida ela errou, mas até que ponto também ela não foi preparada? É. É muita pressão, né? Aí resta saber, tinha alguém ajudando ela a cuidar do aluno autista? Ela tem ideia do que é? Você viu a quantidade de alunos em sala de aula? Uhum. Isso é uma das coisas que eu venho batendo. Na época eu falava, defendo que para cada 10 alunos tenha um tutor, né? Numa sala de aula com 40 alunos, nós teríamos que ter 4 tutores e um professor para gerenciar esses tutores. Então você divide a turmas sala. Grandes não tem condição. Países que são, né, que têm um bom desempenho nórdicos, escolar, nórdicos, por exemplo, não tem turma enorme assim para dar vazão Então, à singularidade. Na de Finlândia, um professor ganha mais do que um juiz, né? É isso aí. Porque é ele que ensina, né? Ele que forma o juiz, ele que forma os médicos. Né? São os professores que formam, né? Então, tem todo um critério. Mas é triste a gente ver isso. E você sabe que hoje tem muita gente que compra diagnóstico das crianças ser considerada autista para poder ter o subsídio do Estado, né? Tem toda essa questão. Né? E aí agora... É a moda do diagnóstico, por isso que eu falei. É diagnóstico. Só que agora tem um estudo da universidade lá da China, fez uma pesquisa que tem como você conseguir fazer o diagnóstico do autismo através do exame da microbiota intestinal. Quer ver? Coloca a reportagem aí para mim, só para a gente ver. É interessante essa reportagem. Saiu na CNN. Hoje já tem vários psiquiatras. O intestino é o segundo cérebro, né? É bem provável. Então, eles já estão vendo que a microbiota já consegue fazer uma enzima lá, ó. O autismo pode ser associado a alterações na microbiota intestinal, diz o estudo. Avança um pouquinho só, Joana. E aí é interessante porque eles fizeram um estudo no número considerado de alunos, né? Tanto autista como não autista, né? Sim. E nessa pesquisa eles já avançaram e agora parece que eles vão fazer uma parceria com outras universidades para pegaram só chineses, né? Entendi. Então pegar também brasileiro, então fazer mais dá para se identificar. Se identificar através da... Então, esse diagnóstico daqui para frente... Então, aí você vem também com outro fator, né? Pode tirar. Júlio, você está falando de um fator também muito sério, que também tem estudos, né, relacionados a isso, diversas áreas dentro da escola, também a questão da alimentação, também interferência disso. São vários fatores. Né? Também tem uma nutricionista especializada, né? A gente já tem a área na nutrição, de nutrição comportamental. Isso também influencia. Né? Você vê do glúten, do glúten que diminui. Da lactose, tem casos, né? Está pesquisando, mas que diminui o comportamento autista, retirou o glúten. Vamos ver. Você acha que... Eu defendo isso, sabe? Eu defendo que nós deveríamos ter uma escola só para atender as crianças autistas. Eu acho que quando você faz essa mistura, se você não tem, na conjuntura atual, se você não tem profissionais para atender as crianças autistas, dentro de uma sala muito complexa, porque o autismo tem problema de som muito alto, interfere no comportamento dele. Então, no meu entendimento, eu acho que a gente tinha que ter uma escola só dedicada à educação do autismo. Eu penso um pouco diferente. Assim. Eu penso que a escola deveria ter, dentro da escola, ambientes só para autistas, mas ele interagir com outros e ter... Sim. Entendeu? Concordo a preparação... ter, como você falou, tutores suficientes, uma quantidade suficiente, de acordo, né? Psicólogos, assistente social, nutricionista. A formação dele seria numa sala separada.
Ele teria um ambiente separado caso para momentos. Para momentos. Mas ele teria também a interação. A interação, no recreio, essa coisa, ele teria toda a interação. Mas também um momento, se ele quer ficar isolado ali, tem onde ficar. Eu acho que essas salas, né, de diversidade, para acolher até por crianças com altas habilidades, ou crianças com dislexia, ter ambientes diferentes, ambientes acolhedores, isso tudo requer um investimento, né? Políticas públicas também, no caso, né, de escola pública, que tenha um ambiente acolhedor, não só das pessoas que trabalham, né, felizes de estarem trabalhando lá, felizes que eu digo assim, motivadas, ninguém é 100% feliz, todo mundo, né? Tem esses momentos, a vida tem altos e baixos, mas assim, está motivado lá com aquela função. Eu falo por mim, né? Por exemplo, eu fiz faculdade de música, regência e composição. Eu fui autodidata em música. Então, olha o seu talento. A minha prova de vestibular de música, tocar a Baquiana do Villa-Lobos. Então, eu tinha que escrever, fazer a partitura. E eu nunca estudei em conservatório. Olha só. Então, quer dizer... Olha, você está falando uma coisa interessante que eu já pensei, um sonho que eu acho muito interessante assim, em escola, né, em educação. Eu penso nisso, a hora que as escolas começarem a identificar desde cedo, não só assim, tem dificuldade de aprendizagem, que é importante, né, diagnóstico precoce, ele tem autismo, o outro lá para cuidar, mas também qual o ponto forte daquela criança, ou o ponto maior, né, um traço mais forte dela para ser desenvolvido, identificar. Então, nossa, olha só a habilidade que ele tem para a música. Porque o ser humano é complexo, é singular. Então, teve dificuldade para ler por causa da dislexia, ou trocava as letras, mas olha para a música. Já tem um dom, uma inteligência maior. Né? Então, tem até o Howard Gardner, né, que tem um livro Inteligências, né, que estudou, cientista, né, da inteligências múltiplas, né, então que a gente já sabe que é mais do que o que ele já colocou, né? Então, diferentes inteligências. Será que esses alunos dentro da escola estão desenvolvendo a inteligência que eles têm, que apresentam melhor? Isso não acontece, né? Então, é importante esse investimento também na autoestima do aluno, né? No investimento do que ele tem de melhor, identificar o que ele tem de melhor. E os pais também podem fazer isso com cada filho. Tem um erro que às vezes ocorre na educação, eu até falo com os pais de educação que tem 2, 3 filhos, família um pouco maior, né? Não com filho único. Às vezes com filho único até ocorre, com primo, que é da comparação, né? E essa geração está com muita comparação também. Então, não, porque o fulano é mais inteligente, o outro é menos, né? Eles estão com muita baixa autoestima. Não é comparar. Cada um é de um jeito, mas onde o filho, né? Lá o Luizinho é melhor. Né? Onde lá a Ana é melhor. Né? Então, não é comparar, mas cada um está sendo... desenvolvida onde o traço melhor daquela criança. Isso também é muito importante que as escolas fizessem, né? Com mais profundidade, onde ele melhora a capacidade dele. Né? E aí você vê que as crianças vão gostar de ir para a escola. A criança deveria gostar de ir para a escola. Você falou uma coisa... Se a criança não gosta de ir para a escola, cuidado. O que está acontecendo, né? O que levou essa criança... Não é? Às vezes, é bullying. Não, mas por que a escola não tem que ser... Tem que ser um lugar que a criança não queira sair. Fala assim, eu quero ficar mais, mãe. Não é? Deveria ser. Mas na maioria dos casos não é. Você vê o impacto que isso dá, né? E aí Mas porque... Eu percebo você ter um professor para tomar conta de 35 alunos, 40 alunos, fica difícil. Não, aí vem. Fica difícil. O que acontece? Professor, burnout, estressado, às vezes acaba descontando a pessoa. Não sei se você sabe, aqui em Foz do Iguaçu, nós chegamos a ter quase 65% de professores afastados de doença. Não duvido, infelizmente. É triste a realidade. Isso não é só no Foz do Iguaçu, no Brasil todo, né? Tem muito isso. Mas vamos lá, Aline, tem umas perguntas aqui muito importantes.
Quais são os impactos psicológicos da falta de diagnóstico como ansiedade e depressão nas crianças e adolescentes? Hoje a gente vê muita criança com depressão, né? Muita criança. Eu tenho um livro aqui que até já quero doar cada vez mais para as escolas. Depois, ó, Posso Ser Feliz, tá? Vencendo a Depressão na Infância. Porque já ouvi até gente comentar assim, existe depressão na infância? Porque tem aquela imagem, né, de infância com alegria, que realmente é a imagem que a gente gosta de ter, né, da criança brincando, se sujando. Mas existe criança com depressão, né? Então... Aline, como é que faz para a pessoa comprar esses teus livros? Olha, tem na editora Sinopsis, tá, no site. Foi publicado pela editora Sinopsis. Tem algumas editoras também, alguns sites de livros ali na de psicologia. O pessoal consegue achar? Não tem, mas se quiser também pode entrar em contato comigo, posso fazer doação em escola. Algumas eu já fui, até doei. Tá? Meu sonho é também doar para todas as escolas públicas de Foz. A escola pública de Foz, viu? Se quiser convidar a Aline para dar palestra, olha, vocês sabem, fiquem à vontade, tá? Aproveitem, tá? Eu tenho livros para doar em casa, mais né? Já estou deixando aqui. Mas eu quero trazer você só para a gente falar só de livros. De livros, ó, eu trouxe alguns dos livros aqui, ó. Eu quero, porque o conteúdo, eu tenho que aproveitar você ao máximo. Você tem muito conteúdo. E como eu sou apaixonado por educação, né? Eu acho de uma relevância muito grande, né? Apesar dos nossos prefeitos, governadores, deputados e senadores, né, ainda não têm essa visão ainda da importância de investimento mais adequado na educação. Então, aproveitar você... Obrigada. Mas muita gente acha que não tem depressão. E tem muita criança... Tem criança, assim, que ela vai ficar mais calada. Tem que notar os sinais que ela vai apresentando, né? Tem criança que, por exemplo, se era muito alegre, de repente está muito calada, isolada. Espera aí, é um momento que ela está desanimada com alguma coisa, perdeu um ente querido, faleceu, ou um cachorrinho, aí ok. Ou sofreu uma violência na ou escola. Aquilo é uma ansiedade, porque o que acontece? Como é que a depressão vem? Enquanto tem ansiedade, entre aspas, né? É menos mal, que também é um problema, né? Ter crise de ansiedade, pânico, mas o corpo está reagindo, né? Está dando sinal de perigo, ansiedade, amígdala, né, no cérebro ativada, é ruim. Mas se a ansiedade começa a diminuir e a criança fica apática, sem energia, sem vontade de fazer nada, aí ela já não tem nem mais a reação. E aí tem pai que acha que ela está com preguiça. E você está com preguiça, você é mãe. Acha que ela está com preguiça. E às vezes já está na depressão, já saiu de crise forte de ansiedade, que o corpo ainda está combatendo, e cai no buraco da depressão, onde fica apática, e de repente não quer nem levantar para tomar banho, e assim vai. Né? É um negócio... E se sabe que também a exposição, né, muito excesso de exposição a telas, está provocando essa apatia. Às vezes nem tem ansiedade, vem direto a apatia. Essa apatia... Ela fica num mundo muito fechado. E ela fica num mundo muito fechado. E aí aquela história... Ela não tem a interatividade. Uma coisa é identificar, meu filho é introvertido e é mais... Às vezes ele gosta de fazer coisas isoladas, mas ele está feliz fazendo aquelas coisas isoladas. Ele está lá lendo o livro e você vê que ele está feliz. Ele está, né, bacana, isolado lá na poltrona dele. Ele é introvertido. Mas que introvertido e extrovertido não são problemas. Porém, se ele, como você falou, ele está começando a se fechar para o mundo demais, se isolar, olha a diferença. Aí, atenção, tem coisa e tem boi na linha, né? É a série, por exemplo, que, né, eu já assisti, que é forte, mas é importante que todos os pais, né, assistam, está sendo muito falado agora, né, os pais educadores, Adolescência, no Netflix, né? Não sei se você já assistiu, Júlio. Adolescência mostra, é até gritante, porque... Eu assisti. Você vê que a família não é disfuncional. Então, até em famílias que não são disfuncionais, às vezes a criança, ela está num mundo à parte ali dentro do quarto, um tempão
na internet, sofrendo cyberbullying, que a gente nem conhece as linguagens, o adulto nem... Né? Isso daí eu fiquei impressionada também. Eu vou ter que estudar esses sinais, esses emoticons, né? Tem uns dizeres diferentes, né? Diferentes, e que aí você viu que, né, os jovens foi traduzindo lá para o pai o que era. Então, assim, é um seriado muito interessante. E isso é chocante. É uma pena que a TV aberta não passa esse tipo Mas de... Mas é interessante que as escolas, então, chamem pais, conversem, porque... A importância de fazer essa desintoxicação virtual, de não ficar muito tempo, da presença, de às vezes levar para psicólogo, até porque um dia eu falo, meu sonho também, acho que eu não vou estar viva para isso, mas é que a psicologia ela seja preventiva. E não só quando o transtorno já ocorre. Já está na fase final. Você é psicólogo para identificar um ponto forte da criança, isso, como ela vai se desenvolver melhor. Já existe isso, ok, mas é bem menor. Porque a necessidade, né, a doença, né, a medicina ainda é muito focada muito mais na doença do que na saúde. Né? Tem uma pergunta aqui, vamos lá. que é de uma E eu falo, vai me cortar. Não, mas o podcast é isso mesmo. Né? Olá, professor Júlio. Sou Jeremias, tenho 35 anos, mas percebo que não tenho foco. Faço uma tarefa, mas logo abandono e vou fazer outra. Mas não consigo concluir e fico entediado. Não consigo me fixar nos empregos. Este é meu 5º emprego. Já estou no meu 3º relacionamento. Como que a falta de diagnóstico pode levar a um ciclo de dificuldade afetando a vida adulta e a saúde mental das pessoas? Tá. Seria importantíssimo. O que ele está colocando, ele está gritando, ele está apavorado. Tá. E ele assiste o meu canal e ele faz algumas perguntas assim, muito interessantes, né? Então você vê que é um... ele precisa. Daniel, ontem, né? Jeremias, olha. Jeremias. Para ontem fazer terapia, Jeremias. Para ontem. Procura terapia. Por quê? Porque terapia é autoconhecimento também. Né? Então, você precisa ter autoconhecimento do seu transtorno, como é que você vai se adequar, melhorar, se conhecer melhor, ver traumas. Muitas vezes porque tem senão traumas. Ele não vai parar relacionamento nenhum, ele vai ficar entrando e saindo. Ver que traumas você tem emocionais, que está com um cara que tem bastante trauma aí. Outra coisa também, ter técnicas, né? Pausar um pouco, às vezes você vai precisar... Até uma coisa básica, que parece boba, mas a gente sabe que ajuda muito. Aprender a respirar. Para diminuir a ansiedade, para dar essas pausas. Né? Então, assim, autoconhecimento que a terapia traz, independente se eu tenho um transtorno ou não, que isso é importante, mas a pessoa não é o transtorno. Você sabe, uma coisa que me ajudou muito foi a meditação. A meditação já tem comprovações da neurociência. Eu faço meditação todo dia. Eu faço yoga também. Ótimo. Que isso me ajudou muito. Isso entendeu? mesmo. Existe um certo preconceito. Não, isso aí é bengala. Não, isso aí mas olha só. Isso aí não é bengala, isso é técnica. Cientificamente já tem comprovações, a neurociência já avançou nisso. Tá? Tem um cara que é muito bom, chamado Richard Davidson. Ele tem vários livros, um dos livros é O Estilo Emocional do Cérebro. Né? Porque antigamente estudar emoções era um negócio... Antigamente, assim, né? Nem muito tempo, gente. Uns 80 anos atrás era... Então, assim, ele fez vários estudos sobre meditação. Ele trabalha com neurociência afetiva, de estudos científicos, comprovando o cérebro de pessoas que meditam, dos monges. Tem mais ativação, oxigenação, mais acalmia, amígdala menos desenvolvida, glândula pineal mais desenvolvida. Um montão de fatores que ele foi vendo em comum de pessoas que passaram por esses testes, né? Richard Davidson. Então, quem quiser estudar sobre meditação, um cara que está de ponta aí, falando cientificamente sobre os benefícios da meditação. Então, a meditação é benéfica, claro que tem que ser feita regularmente, não é? Pessoa ansiosa, às vezes, fiz meditação, né? Eu faço todo dia. Né? Então, assim, de você saber, porque o grande desafio da meditação, e que não é fácil, a gente tem um montão de quê? Invasão de informação.
né? O que ele deve estar também estressado de tanta informação. Ele falou, vou para uma coisa, para uma atividade, depois vou para outra. É saber esvaziar o cérebro, esvaziar a mente. A medicina já está, né? Ainda bem, os médicos já estão avançando para entender que mente não é separada do corpo. Então, a psicologia ela está avançando também nisso, ela está sendo mais até respeitada, porque as doenças têm muito fundo emocional. Não dá para separar a emoção de saúde física. Ó, Jeremias, aproveita isso aí e mental, né? Pensamento. Que a doutora está falando. Terapia, exercício físico, né? Vai cuidar da alimentação, nutricionista. A gente tem que aprender a se cuidar. Às vezes a gente deixa a gente para segundo plano. Não pode. Quais são as políticas públicas e iniciativas que visam melhorar o diagnóstico e o apoio à criança com transtornos de aprendizagem? Olha, assim, aqui em Foz, por exemplo, eu sei que não é com transtorno de aprendizagem, mas com crianças com altas habilidades, até está avançando, está um negócio muito positivo, está melhorando. O Bertone principalmente tem. O Bertone tem, acolhe, né? Acolhe bastante. Também tem escolas públicas que estão também com salas reservadas. Então, acho que cada vez mais esse investimento. Vou ser sincera, eu não estou com dados mais atualizados para falar sobre isso, mas com certeza precisam uma mentalidade de maior sustentação para avançar nisso. Né? Isso é muito bom. De que forma a falta de diagnóstico pode contribuir para a desigualdade educacional, afetando principalmente as crianças de baixa renda e minorias? Isso aí... isso daí já é um problema que eu mais embaixo, né? A raiz da desigualdade social. Se a gente for pensar ali na África, ali no Congo, se for, tem países ali que... O acesso às oportunidades, né? Assim, é diferente também, né? Então, assim, valorizar a educação pública eu acho muito importante. Teve uma internauta que ela fez uma pergunta ao professor Amauri, que ela é professora de uma escola lá da Bahia, periferia da Bahia. Eu até esqueci a ser lá o bairro da Bahia. Mas é um bairro bem pobre, a escola é bem precária. E ela perguntava para o professor Amauri como que ela podia usar as tecnologias, porque a sala de aula dela não tem internet, não tem computador, não tem nada. Aí o Amauri sugeriu que ela fizesse um vídeo e pedisse, né, fizesse barulho, porque hoje é a rede social, né, porque é a única forma, mas que ela, só o fato dela se preocupar com o aluno mostra que ela é uma professora preocupada. Porque a professora também precisa se atualizar, a tecnologia está avançando, né? Mas, ao mesmo tempo, também ela pode usar outras ferramentas para mostrar no quadro como é que é, né? E aí o Amauri sugeriu que ela fizesse uma campanha, né, na internet para arrumar gente que ajudasse a financiar, a colocar computador, colocar algumas coisas na sala de aula. Então, essas coisas são, né, como a conscientização e a informação sobre transtorno de aprendizagem podem ajudar a reduzir o impacto da falta de diagnóstico na educação? É a questão de identificar, né, os transtornos de aprendizagem, mas principalmente, que é mais deficiente, não é só identificar, é ter a manutenção, o acompanhamento. Principalmente o acompanhamento até a criança realmente sair da escola desde cedo. Tem um transtorno, tem de acompanhar o crescimento da criança. Está lá com ela junto com mindset de crescimento, mentalidade de crescimento, né? Valorizando o esforço da criança. E aí ela vai ganhando autoestima, ela vai tendo confiança, né? O professor, não só o professor, mas nessas horas, né, o professor e os pais também, principalmente, precisam ser parceiros, amigos. Sabe? Então, é um grande desafio quando a gente fala de educação, tanto em escola como em família, que é você ter a conexão de parceria, mas, ao mesmo tempo, também a firmeza, em alguns momentos, de autoridade. Aline, você falou um negócio agora que chegou a me emocionar.
Eu lembro do domingo. O domingo, para mim, era a coisa mais gratificante, porque era o domingo que eu ia almoçar na casa da minha avó. E era todos os primos, né? Todos os filhos da vovô, e a gente ia lá e tinha gato, era uma mesa grandona, era uma coisa assim, era um almoço, era uma coisa assim era tão gostoso que eu não consigo esquecer. Eu lembro até hoje, quando vem na minha cabeça, eu lembro daquilo. Era uma coisa assim, sabe, aquele almoço de domingo com a família, com todo mundo sentado à mesa. É uma coisa assim que eu tenho uma lembrança, assim, uma coisa assim tão gostosa na minha vida. E hoje a gente não vê mais isso. São esses momentos de conexão, né? Às vezes até falo em famílias, quando atendo, eu falo assim, está faltando, sabe o que é, né? O transtorno existe, o diagnóstico é falta de conexão. Então, eu até dou um exercício assim que vocês podem fazer. Começar a tirar foto, né? Não muito com o celular, tira foto, né? Para revelar depois, mas para revelar mesmo, né? Tem lugares que revelam fotos de celular, manda lá para imprimir, para vocês construírem álbuns de memórias afetivas. Mas mais do que só esse trabalho de construir o álbum, é também o que fica mentalmente, vocês curtirem o momento. Também você esses dois, o Feng Shui tem essa técnica, né? Que ele tem um canto da sala que o cara coloca as fotos da família, dos amigos. Das memórias afetivas. Isso é muito sério. Porque o que acontece? Por exemplo, não sei se vocês ficam impressionados, impactados como eu. Quando eu vou às cataratas, eu fico um pouco, às vezes, até chateada. Vou contar por quê. É lindo, né? Óbvio, uma manancial de água, impactante lá, é lindo, uma beleza natural linda. Eu vou lá, mas eu vejo tanta gente, selfie, postando. Eu falo assim, gente, para, tira uma foto, olha, contempla. Esteja presente de verdade. Não dá vontade de falar isso, não me meto. Eu fico pensando, assim, como psicóloga, que eu gosto de olhar as pessoas, ver, né? A grande maioria, Júlio, e daqui a pouco sai, aí você fala assim, gente, vocês não estão curtindo aqui. Aí ele vai curtir a foto. Vai curtir a foto. Vocês não estão contemplando essa beleza. Absorve isso e guarda aqui, ó. Não guarda, tira uma foto, ok, vale a pena, o registro. Guarda o celular, desliga. Contempla aqui, guarda aqui. Isso que você falou que te emocionou, você tem a lembrança aqui. Tem essa lembrança mental. Eu lembro de tudo. E aí? Eu lembro do gato angorá que eu pegava no colo. Quer dizer, então era uma coisa assim, sabe? E era todos os priminhos, a gente brincava, olha, é uma coisa... Olha, eu acho que tinha que fazer uma coisa assim, para as pessoas começarem... Isso também é um experimento, né? Tira o celular tira uma foto assim legal, mas vai lá mais para próximo das cataratas, não leva celular. Crianças, vão lá, só sem celular, contempla. As pessoas estão perdendo até a conexão com a natureza. Meu pai, nós tínhamos o hábito de fazer piquenique, sabe? Então, a minha infância ela foi muito boa. Entendeu? Foi muito bacana mesmo a convivência. Né? Para mim, uma das coisas mais importantes na infância, além da convivência familiar, é a convivência com a natureza. Você sabe que quando teve a divisão da herança da minha família, não teve briga. Que bom. Todo mundo sentou na mesa e decidiu de que forma ia ser distribuído. A gente doou as coisas assim, materiais, né? O irmão tinha menos recursos. As casas nós decidimos vender e partilhar para todo mundo. Foi uma decisão assim meio... Não entrou em juízo, nem nada. Foi tudo decidido. Que maravilha, né? Minha mãe comprava muitas joias, né? Então, a joia foi as filhas e as esposas sentaram, separaram, fizeram os montinhos e teve sorteio. E aí... Quer dizer, por sinal, a Regina, né, minha esposa, ela que foi até contemplada com o melhor lote, que ela ganhou um anel um brilhante de ouro branco, um anel caríssimo.
e ela que foi contemplada, quer dizer, mas foi um sorteio, e todo mundo aceitou, não teve briga, não teve discussão, uma coisa assim, já se usava a democracia pura na minha casa, viu? Mas, Aline, nós estamos já terminando, Nossa, você vê que passa rápido, né? E eu quero trazer você aqui só para falar dos livros, mas eu vou abrir um espaço agora para que você possa fazer uma divulgação mais dos seus livros. Eu estou deixando alguns aqui para doação, tá? Também, se precisar, pode pedir para o Júlio meu e-mail, né? Meu celular, meu WhatsApp para eu doar, passar nas escolas, né? E que precisem. Né? Sempre é bom também, outra coisa que é necessário estimular o hábito da leitura, contação de histórias. Eu brinco que eu trabalho com biblioterapia também, né? Porque o livro também pode ser terapêutico, um recurso terapêutico. Então, aqui tem alguns, por exemplo, esse que eu comentei, Posso Ser Feliz, depressão. Esse para a criança ter conexão com a natureza, o caminho das formigas, caminhar. Um outro exemplo, Bianca Aprende a Emprestar, para a criança não ser tão egocêntrica, já começar, né, desde cedo, a trocar o brinquedo com outra criança, compartilhar. Esse que eu acho muito sério também, que eu acho que as escolas deveriam, né, fazer projetos que é de desenvolver o hábito da leitura. Qual a melhor forma para aparecer esse ali? Essa câmera aqui, ó. Já está, né? A biblioteca de Nina para desenvolver o hábito da leitura. Isso aí. A Nina supera, ela não gostava de ler, aí ela aprende a gostar de ler. É incrível quando uma criança aprende a gostar de ler, gostar de estudar desde cedo, né? Isso aí só acontece se o pai e a mãe lê junto com ela. Também. Né? Olha, até eu coloquei um desafio maior. Na verdade, quem ajudou nessa história foi a madrinha dela, que os pais também não gostavam de ler. E depois... Mas é assim... Né? Então, estou à disposição que eu puder ajudar, né? Dentro do meu alcance de tempo também. Né? E estou muito feliz, grata aqui ter dado esse bate-papo, ter conversado com você, Júlio, foi muito agradável, obrigada aí pelo convite, né? Fico à disposição de quem queira mais informações, né? E com um desejo forte de cada vez mais, né? A gente tenha pessoas e que os pais se envolvam mais, as escolas e outros profissionais da área, com a recuperação da infância, que a infância seja recuperada, né? E vivenciada de uma forma mais feliz, alegre. Né? Como a gente pensa, criança, né, transmite alegria, que seja cada uma do seu jeito, com a sua singularidade, possam estar transmitindo essa alegria genuína que a gente sabe que as crianças têm esse poder, essa espontaneidade. Né? Então, que a gente incentive isso. Aline, você que está nos assistindo, eu fico muito grato mesmo. Entrevistar a Aline é um prazer, assim, é uma gratificação muito boa, porque ela fala das coisas assim que eu sou muito apaixonada, que é o cuidado, o olhar, o carinho, né? Aquele pensamento voltado para a questão mais sensível da nossa vida, são os nossos filhos, né? Então, você que está assistindo, dê o like. Não esqueça de dar o cliquinho lá no sininho, porque você sabe como é que é o youtuber, né? E para trazer pessoas assim, de tanta relevância como a Aline, outras pessoas que eu quero trazer, para trazer conteúdo, que o mais importante é o conteúdo. É poder ajudar você que está aí assistindo, mas saber que você está pegando informação. E é isso que move o podcast Bola Toda. Muito obrigado.